uma ministração construtiva aqui nessa manhã. Amém? Então fica com a vinheta aí. Glória a Deus. Você que ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva, deixe seu like, compartilhe com mais pessoas também, que é muito importante. Participe nos comentários também para fortalecer nosso canal, para que o YouTube entenda que esse conteúdo foi relevante, foi edificante para a tua vida e assim ele possa compartilhar com mais pessoas. Tá? Então, se você foi edificado nessa manhã por esta palavra, que você também compartilhe com mais pessoas, para que elas também venham aprender mais sobre o reino de Deus. Amém, gente? Glória a Deus. Então, vou compartilhar a tela do meu computador com você aqui. E a gente vai estar vendo alguns textos, tá? Vai acompanhando aí. Hoje o nosso texto base se encontra lá em Daniel, capítulo 2, tá? Versículo... Vamos pegar do 28 aqui, a gente vai ler até o 40 e pouco, vamos ler um pouquinho, tá? E aqui a gente vamos partir desse princípio aqui, dessa visão, né, do rei Nabucodonosor, a qual Daniel traz a interpretação. Essa passagem aqui é bastante conhecida, muitas pessoas pregam sobre isso, mas hoje a gente vai trazer um esclarecimento um pouco mais profundo. Amém? Então pega a sua Bíblia e me acompanha nessa leitura. Daniel 2, 28 vai dizer assim, ó: Mas há um Deus nos céus, o qual revela os segredos. Ele foi, pois, fez saber ao rei Nabucodonosor o que há de ser no fim dos dias. O teu sonho e as visões da tua cabeça na tua cama são estas. Então, 2 pontos. Então, só para você entender, como é que tá o áudio para vocês aí, tudo do quê? Deixa eu só conferir aqui rapidão, como é que tá o áudio. Deixa eu ver até de conferir. Aqui para mim aqui tá ok. Tá. Só para vocês entenderem, gente, Nabucodonosor ele tem um sonho, tá? No início desse capítulo aqui, aonde ele fica indignado, porque ele chama os magos para trazerem a revelação do sonho. E os magos do seu reino não são capazes de interpretar, porque Nabucodonosor deu um desafio muito grande. Além dele querer a interpretação do sonho, ele queria que os magos revelassem o que ele havia sonhado, sem ele falar nenhuma palavra. Então imagina, ele teve um sonho, você tinha que chegar lá, os magos na época, né? E tinha que revelar o sonho, e depois de revelar o sonho, trazer a interpretação. Olha que tarefa e missão difícil, tá? Então somente Deus tinha capacidade de trazer essa revelação. Só que quando os magos do rei falam para Nabucodonosor que o que ele estava pedindo era impossível, se não somente os deuses poderiam trazer essa revelação, ele se indignou e mandou matar todos os magos do rei, mandou passar o cerol. Todos aqueles que tinham visões, os magos, ele mandou passar o cerol em todo mundo. E nisso chegou o quê? Afetar os jovens que haviam sido trazidos de Israel, tá? De Jerusalém, para a Babilônia, cativos, tá? Então, Daniel, Sadraque, Mesaque e Abidnego, que você conhece, Sadraque, Mesaque e Abidnego, esses não eram os nomes deles, tá? Era o nome que eles receberam na Babilônia. Daniel era chamado de Beltesazar, tá? Então, cada um recebeu uma identidade diferente, cada um recebeu um nome diferente, só para você contextualizar e se identificar, tá? Então, vamos acelerar. Então, essa mensagem chega até Daniel, e Daniel fala assim, não, espera um momento, eu vou orar a Deus para Deus me dar a interpretação, e Deus traz a interpretação desse sonho. Então é nesse contexto que nós estamos trabalhando. Então a partir do 28 aqui já é a revelação, então Daniel já recebeu a revelação divina, e ele vai transmitir ao rei aquilo que ele havia recebido no secreto em oração, tá? Olha que tremendo isso. Então Deus traz a revelação do sonho do que Nabucodonosor tinha, e ele fala assim, ó, estando tu, ó rei, na tua cama, subir os teus pensamentos ao que há de ser depois disto. Aquele, pois, que revela os segredos, te fez saber o que há de ser. E a mim me foi revelado este segredo, não porque haja em mim mais sabedoria do que em todos os viventes, mas para que a interpretação se fizesse saber ao rei, e para que entendesses os pensamentos do teu coração. Tu, ó rei, estavas vendo, e eis aqui uma grande estátua. Essa estátua, que era grande e cujo esplendor era excelente, estava em pé diante de ti, e a tua vista era terrível. A cabeça daquela estátua era de ouro fino, o seu peito e os seus braços de prata, o seu ventre e as suas coxas de cobre, as pernas de ferro, os pés em parte de ferro e em parte de barro. A gente vai entender daqui a pouco cada um desses elementos. Estavas vendo isso quando uma pedra foi cortada sem mão, a qual feriu as estátuas nos pés de ferro e de barro e
os esmiuçou. Então foi juntamente esmiuçado o ferro, o barro, o cobre, a prata e o ouro, os quais se fizeram como a pragana das eiras no estio. E o vento os levou, e não se achou lugar algum para eles. Mas a pedra que feriu a estátua se fez um grande monte, e encheu toda a terra. Guarda isso, aqui tem uma revelação muito profunda. Este é o sonho. Também a interpretação dele diremos na presença do rei. Tu, ó rei, és rei de reis, pois o Deus dos céus te tem dado o reino e o poder e a força e a majestade. E onde quer que habitem os filhos de homens, animais do campo, aves do céu, ele os entregou na tua mão e fez com que dominasse sobre todos eles. Tu és o cabeça de ouro. Então ele está trazendo a revelação agora do sonho. Então ele trouxe o sonho e agora está trazendo a revelação de cada elemento. Guarda isso. E depois de ti se levantaram outro reino inferior ao teu, e um terceiro reino de metal, o qual terá domínio sobre toda a terra. E o quarto reino será forte como ferro, pois como o ferro esmiuça e quebra tudo, como o ferro quebra todas as coisas, ele esmiuçará e quebrantará. E quanto ao que viste dos pés e dos artelhos, em parte de barro, de olheiro e em parte de ferro, isso será um reino dividido, contudo, haverá nele alguma coisa de firmeza do ferro, pois que viste o ferro misturado com o barro do lodo. E como os artelhos eram em parte de ferro e em parte de barro, assim por uma parte o reino será forte, e por outra será frágil. Gente, isso aqui é muito profundo, isso aqui se cumpriu, tá? Na história, muito tempo depois. Quanto ao que viste do ferro misturado com barro de lodo, misturar-se-ão com semente humana, mas não se ligarão um ao outro, assim como o ferro se não mistura com o barro. Mas nos dias desses reis, o Deus do céu levantará um reino que não será jamais destruído, e esse reino não passará a outro povo. Esmiuçará e consumirá todos esses reinos e será estabelecido para sempre. De maneira como viste que do monte foi cortada uma pedra, sem mãos ela esmiuçou o ferro, o cobre, o barro e a prata e o ouro. O Deus grande fez saber ao rei o que há de ser depois disso, e certo é o sonho e fiel a sua interpretação. Então o rei Nabucodonosor caiu sobre o seu rosto e adorou a Daniel e ordenou que lhe fizesse oferta de manjares e perfumes suaves. Até aqui, gente. Deixa eu só abrir um aplicativo que a gente já vai começar a nossa aula propriamente dita, tá? Eu quero ser bem sucinto, eu vou terminar aqui no máximo em 15 minutos, tá? Até porque eu tenho que sair também. Até porque eu tenho que trabalhar. Beleza? Então vamos lá. Vamos voltar aqui. Então só para você entender essa visão de Daniel, Deus trouxe a revelação a Nabucodonosor, onde ele viu uma estátua, tá? Eu vou preparar a estátua aqui para você ver, só para você entender como foi dividido essa questão da estátua, tá? Deixa eu abrir aqui. Eu vou abrir aqui o PDF, tá abrindo aqui, que eu fiz um outro PDF que eu não botei essas estátuas. Eu quero mostrar aqui para você, tá? Deixa eu abrir aqui. Beleza. Eu achei uma aqui, não era a que eu queria, mas vai ser essa aqui mesmo, tá? Então, olha aí, gente. Olha o que aparece aí. Então, essa estátua, a cabeça de ouro, era o Império Babilônico, tá? Só para você entender a sequência dos fatos. Então, o Império Babilônico, ele dominou, véio, toda a região ali, tá? Da Mesopotâmia ali, e também do Antigo Oriente Próximo, tá? Então, toda aquela região ele dominou. Então, Nabucodonosor, amados, ele varreu praticamente todos os povos, tornando-se absoluto naquela região. Então, ele era a cabeça de ouro. Então, ele conquistou praticamente toda aquela área, tá? Isso que eu quero que você pegue. Então, antes da Babilônia, veio o Império Assírio, tá? Que se levanta, a gente falou isso aqui também nas aulas de Lucas, no estudo de Lucas. Mas o Império Babilônico, ele chega com muito esplendor, com muita força e se estabelece.
Guarda isso. Então ele é a cabeça de ouro. Depois dele, na história, se você for olhar, vai se levantar um império medo-persa, que na verdade destronou o império da Babilônia. Isso aqui seria o quê? O peito e o braço de prata, tá? O império medo-persa. E no império medo-persa que Israel volta do cativeiro. Então, Ciro permite que Israel voltasse a Jerusalém. E lá começa o que? A reconstrução do templo e dos muros. Então, Neemias e Esdras ocorrem nesse sentido aqui, nesse cenário onde o Império Medo-Persa estava estabelecido. Ou seja, peito de prata. Ele não tinha o esplendor que Roma tinha, mas também era um império forte, que veio após Roma, que veio após a Babilônia. O ventre e as coxas de bronze é o Império Grego, que teve muita força, inclusive na influência, amados, na influência cultural de Israel. Então, quando a gente vê o cenário que Jesus nasce, ali já estava estabelecido o Império Romano, tá? Que vai ser o próximo. Mas tinha muita influência o quê? Da Grécia. Porque a Grécia era um povo com uma cultura muito filosófica, né? Então, eles influenciaram muito o contexto cultural de Israel. Então, guarda isso. Então, o ventre aqui e as coxas de bronze é o Império Grego. Aí as pernas de ferro, que ele fala que era o Império Forte, que esmiuçaria, né? Como o ferro esmiuça, é o Império Romano, que chega com muita força, sabe? Então, o poder militar romano dominou todas as áreas. Tu pode ver que Roma, ele melhora as estradas, pavimenta as estradas, o que facilitou para que o evangelho fosse propagado depois, tá? Do início da igreja. Então, guarda isso. Então, o Império Romano é as pernas de ferro que Daniel interpretou aqui, que Nabucodonosor tinha visto na visão. Beleza? Só que aí que tá, amados. Muito tempo depois, se você for olhar a história eclesiástica, Roma se divide, mais ou menos ali em 392. Ela se divide em reino ocidental e reino oriental. Ou seja, barro misturado com ferro, porque o reino do ocidente ele era mais fragilizado, mais pobre, enquanto o reino do oriente era um reino que tinha mais poder, porque lá estava a figura do imperador que permaneceu. Então tinham dois imperadores, um lutou contra o outro, e esse imperador do Oriente prevalece contra o do Ocidente. Então lá fica só com a figura do que nós temos hoje como Papa, tá? Que é a figura papal. Então o reino do Ocidente, que Roma é dividida, né? Roma ocidental, fica a figura apenas do Papa. Então eles é um povo invadido pelos bárbaros, enfim, história eclesiástica, a gente não vai entrar muito nisso, tá, amados? Esse é um assunto para um outro momento. Então ali acontece o que? A mistura do barro com ferro, um reino fragilizado contra um reino forte, tá? E isso durou até chegar ao que nós temos hoje na Europa, na atual Europa. Olha isso, tá? Então o reino de Jesus, agora a gente vai começar a entrar na nossa aula propriamente dita, tá? Deixa eu abrir aqui agora os slides e vamos correr, tá? Que eu tô até meio atrasado. Vou me ajeitar aqui. Então, a gente precisa entender que essa visão de Daniel, na verdade, ela é uma confirmação daquilo que começou lá atrás, tá? Porque Daniel aqui, ele foi levado cativo, como eu disse para você, Israel foi levado cativo pela Babilônia em 3 caravanas, beleza? E Daniel, se eu não me engano, foi na primeira, já. Ele e os jovens que foram junto com ele. Então aqui ele tem a revelação do reino de Deus, ou seja, que a promessa que começou em Davi, que a gente vai ver, ainda estava de pé. Então Deus foi firmando e confirmando a sua aliança ao longo da história, até chegar naquele que era o detentor de fato do trono de Deus, tá? Então, o cumprimento da promessa de Davi. Como que tudo isso começou? Como que o reino de Deus se iniciou como tema da nossa mensagem, né, que é a revelação do reino? Tá lá em 1 Crônicas 17, 11 e 14, onde Deus vai fazer uma aliança com Davi, gente. Davi já estava um pouquinho velhinho, tá, nesse período aqui. Deixa eu pegar aqui para você. 17, do 11 ao 14. Diz assim, ó: há de ser que quando forem cumpridos os teus dias para ires a teus pais, suscitarei a tua semente depois de ti, a qual será dos teus filhos, e confirmarei o teu reino. Olha isso, confirmarei o teu reino. Este me edificará casa, e eu confirmarei o seu trono para sempre. Guarda isso. Eu lhe serei por pai, e ele me será por filho. E a minha benignidade não desviarei dele, como a tirei daquele que foi antes de ti, Saul, tá? Mas o confirmarei na minha casa e no meu reino para sempre, e o seu trono será firme para sempre. Então Deus faz uma promessa a Davi. Na visão de Davi, ele acredita que o seu sucessor seria Salomão. Então ele deixa muito recurso para Salomão construir o templo. Salomão foi o que construiu o templo, conhecido como Templo de Salomão, que antigamente era o tabernáculo, que se tornou o Templo de Salomão. Então Davi, com a sua visão limitada de mundo, com a sua visão humana, ele acredita que essa promessa se cumpriu em Salomão. Então ele falou assim, não, vou propagar, vou
ajudar a promover isso. Então ele pega muitos recursos, ele deixa madeira, muito ouro, muita prata, pedra preciosa, para a construção do templo do seu sucessor do trono, porque ele tinha o quê? Sangue nas mãos, Deus fala para ele. Porque o intuito do coração de Davi era ele mesmo construir, tá, esse templo para o Senhor. Então Deus traz a revelação que ele estabeleceria a casa de Davi, né, ó, a minha casa, confirmaria a minha casa, e no meu reino para sempre. Ou seja, esse herdeiro que se levantaria e se sentaria no seu trono para sempre. A gente vai ver isso. Então, na esfera temporal, Salomão era limitado. Ele teve um período, então ele não consegue durar até o fim. Tá entendendo? Então Salomão, ele morre. Chega o dia da sua morte. Então o trono não permaneceu para sempre. Tanto é que a gente vê que o reino foi dividido, né, entre reino do norte e reino do sul. Né, são levados cativos muitos anos depois. E aqui em Daniel não tem mais templo, porque Nabucodonosor destruiu, né? Depois da terceira caravana, destruiu. Então o templo ainda estava de pé. Mas na terceira caravana, em 586, Nabucodonosor destrói o templo de Jerusalém. Ou seja, o trono que Salomão construiu foi destruído. Então será que a promessa de Deus falhou? É isso que eu quero que você pegue. Você tem que entender isso, tá? Então em 2 Crônicas, a gente não vai abrir, 7:18. Na verdade está até aberto aqui. Ó, vamos abrir aqui. Ó. Vai dizer, também confirmarei o trono do teu reino conforme o concerto que fiz com Davi teu pai, dizendo, não te faltará varão que domine Israel. Então ele está falando para Salomão já, em 2 Crônicas 7, onde ele está o quê? Perto da inauguração do templo já, mas olha isso, já tinha construído. Está perto da inauguração. Esse aqui, na verdade, é o retrato da inauguração. E aí Salomão vai fazer uma oração, a casa vai se encher, mas é assunto para uma outra aula. Então, nesse cenário que Deus está confirmando com Salomão, tá? Mas como eu te falei, já te antecipei, né? Esse trono foi destruído. Então vem o exílio babilônico, 586, destrói o templo que existia em Jerusalém, que era o primeiro templo, de muita glória, muito ouro, tá? Então, a promessa não se cumpriu? Calma aí. Deus não falha na sua palavra. O trono seria estabelecido para sempre. Tá entendendo isso? Espero que você esteja ficando claro para você. Então agora a gente chega lá na visão de Daniel. Olha só que forte isso. Então na visão de Daniel, que a gente leu aqui agora, a gente vê que uma pedra se solta, ela rola e esmiuça toda a estátua. Ou seja, o que significa isso? Qual a mensagem que isso carrega? Que todos os reinos da terra passarão, não subsistirão. Mas existe um reino que é eterno, ou seja, uma rocha, uma figura, tá? Que a gente vai ver daqui a pouco, que se estabelece para sempre como uma montanha. Quero ver tu cortar a montanha, quero ver tu destruir. Ou seja, esse reino não terá fim, não passará. Tá entendendo? Então a promessa ainda estava de pé, gente. Tá? E a gente consegue ver o cumprimento da chegada desse reino lá em Lucas 1:32. Olha só o salto temporal que a gente tem. Então Davi, amados, Davi está ali mais ou menos 1000 anos antes de Cristo. É muito tempo, tá? Então Daniel ali também já está na metade desse período. Então só de Davi para Daniel, tá? Passou-se ali mais ou menos uns 400 anos, 400 e poucos anos. Olha só como que Deus traz a revelação no passar do tempo. Deus não tem pressa, gente. Tem promessas que vão se cumprir lá para frente, que a gente nem vai ver se cumprir. Promessas liberadas na nossa geração, isso que eu quero que você entenda, tá? E até hoje, ainda não se cumpriu a plenitude dessa visão de Daniel. Olha isso. Então, a pedra, que é a rocha, Jesus, ele esmiuçou todos os reinos da terra, mas a plenitude, ou seja, a montanha que aparece na visão de Daniel, ela ainda está para acontecer, gente, tá? Guarda isso. Então, em Lucas 1:32, a gente vê o nascimento de Jesus, e vai dizer assim, ó, o Senhor Deus lhe dará o trono de Davi, seu pai. Olha só, 1000 anos depois dessa revelação, Deus traz a materialização em Cristo Jesus daquilo que ele liberou lá para Davi, a voz profética. Tá vendo? Que forte isso? Então Jesus era o sucessor que sentaria no trono que Deus estabeleceu com Davi. Era um trono espiritual, gente. Todas as leis de Deus são leis que são manifestas no nosso plano físico para a gente entender, mas antes ela nasce no espiritual. Deus sempre libera algo. Quando algo se materializa, ele já foi liberado no espiritual. Já ocorreu espiritualmente. Você tem que entender isso, porque Deus é espírito. Tá comigo? Então vamos embora. Estamos terminando já. Então um reino que não terá fim. Então Lucas 1:33 vai dizer, e reinará eternamente sobre a casa de Jacó, e o seu reino não terá fim. Jacó é o patriarca que gerou Israel. Só para você entender. É bem antes de Davi, inclusive. Tá? Então, amados, isso aqui se cumpre em Cristo Jesus. Então a visão de Daniel, dentro da Babilônia,
que Deus mostrou para um Deus pagão, que era Nabucodonosor, que foi estabelecido e levantado por Deus para trazer juízo sobre um povo iníquo, que era Israel, que se desviou da lei do Senhor e se afastou do coração de Deus, tá? Se cumpre lá em Lucas 1, 32 e 33, que é quando o nascimento de Jesus, tá vendo? E quando que ocorre isso? Isso ocorre quando Jesus vai para a cruz, quando ele ressuscita, se assenta no trono de Davi, estabelece o seu reino. Ali começou o reino de Deus, tá? O reino de Deus começou no ministério de Jesus, tá? Só para você entender, o reino estava nele. Estou trabalhando só bem raso aqui para você. Então o reino de Deus inicia em Cristo Jesus, amado. Mas a revelação desse reino, a sombra desse reino, começa lá atrás, no período patriarcal. Então Deus vem ao longo da história abrindo a revelação de como seria o seu reino. Tá entendendo? É isso que eu quero que você entenda. Então, tem a promessa em Crônicas 17, a confirmação em 2 Crônicas 7, a revelação de Daniel para afirmar que ainda estava de pé a promessa. A gente vê os reinos que se levantariam ainda, porque ali só tinha a cabeça de ouro, que era a Babilônia. E depois foi se abrindo a revelação, isso tudo já aconteceu, gente. A Europa hoje são os pés de ferro misturado com barro, tá entendendo? Na verdade, Roma, né, quando se dividiu até chegar na Europa hoje, ou seja, uma divisão total. É um reino que não está mais tão fortalecido como antigamente. Um único reino, né? E o cumprimento foi ocorrer lá em Lucas 1, tá? Vamos correr. Então o trono eterno está estabelecido. Jesus não é apenas um rei histórico, ele reina agora. A pedra já foi cortada, o reino já foi inaugurado. Então Jesus nos afirma na sua palavra que ele é a pedra angular, tá? A pedra angular de cima e a pedra de esquina. Então tinha uma pedra angular superior e uma inferior. Eu trato isso até no livro Trabalhadores da 11ª Hora. Então Jesus é a pedra angular. E a igreja está estabelecida em Cristo Jesus, a rocha. Essa rocha que esmiuçou todos os reinos da terra. Porque é um reino espiritual, então ele não passará. Só que o estabelecimento desse reino, a plenitude dele, ainda está para acontecer. Isso está lá onde? Em Apocalipse 21 ao 6. E aqui eu encerro a nossa aula. Diz assim, ó: e vi descer do céu um anjo que tinha a chave do abismo e uma grande cadeia na sua mão. Ele prendeu o dragão, a antiga serpente, que é o diabo e Satanás, adversário, e amarrou-o por 1000 anos, milênio, 1000 anos, e lançou-o no abismo e ali o encerrou. E pôs selo sobre ele para que mais não engane as nações até que os 1000 anos se acabem. E depois importa que seja solto por um pouco de tempo. E vi tronos e assentaram-se sobre eles aqueles a quem foi dado o poder de julgar. E vi as almas daqueles que foram degolados pelo testemunho de Jesus e pela palavra de Deus, e que não adoraram a besta nem a sua imagem, e não receberam um sinal na testa nem na mão, e viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos, ou seja, reinarão com Cristo no milênio. Aqui está a plenitude do reino. Guarda isso. Mas os outros mortos não reviveram, até que os 1000 anos se acabaram. Esta é a primeira ressurreição. Bem-aventurado e santo aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre estes não tem poder a segunda morte, mas serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele 1000 anos. Gente, a visão de Daniel ainda tem elementos que vão se cumprir, que é o estabelecimento total do reino de Deus, onde Satanás será preso e Jesus virá reinar no milênio com os eleitos, com aqueles que permaneceram firmes até o fim. Tá entendendo? E depois de tudo vem o juízo final, que aí sim a plenitude do reino de Deus vai se manter para sempre. Ou seja, não haverá mais o mal. O mar não existirá mais. A Nova Jerusalém. A revelação de Apocalipse você tem que ler depois. Tá vendo como que é interessante você conectar coisas na Bíblia? A Bíblia é toda conectada. Não são historinhas soltas. A gente pega a história de Daniel e começa a falar Cova dos Leão, Sadraque, Mesaque e Abednego foram lançados na fornalha, e a gente fica com essas mensagens que na verdade é uma sopa de hospital. Ela não alimenta, ela não te fortalece, ela não te nutre, porque o que te fortalece é aquilo que abre o seu entendimento, aquilo que faz você ter uma compreensão aprofundada das Escrituras, mas não só para dizer que sabe as Escrituras, mas para você ter uma revelação mais profunda de como funciona as bênçãos celestiais, como é que eu posso dizer? Como é que funciona o caráter de Cristo? Trazer a revelação da imagem do Filho, que vai revelar o Pai. Tá entendendo? Então isso é uma leitura madura. Quando você começa a conectar alguns pontos na Bíblia e você começa a ter uma visão do todo. Meu Deus, o reino começou lá atrás, 1000 anos antes de Jesus, a revelação do reino começou, tá? Então se você pegar alguns textos, você consegue ver que começa anteriormente Deus trazendo essa revelação do reino dele. Amém, amados? Então, essa foi o nosso Mateando de Jesus de hoje. Deixa eu voltar aqui a tela para você.
Eu tô me modernizando, hein? Agora tô aqui no telefone, eu consigo controlar as imagens aí que passam, né, para você. E espero poder ter agregado na tua vida, né? E acaba que eu nem tomei mate aqui, né? Tô tentando fazer que a Lu participe também. Mas no tempo certo, no dia certo, ela vai participar. Amém, amados? Espero ter conseguido colaborar com a tua vida. Compartilhe com mais pessoas, participe nos comentários o que você achou, se faz sentido para você, se não faz, tá? Então, isso é a revelação do reino de Deus. Então, quando alguém te perguntar sobre o reino de Deus, você precisa saber que esse reino ele se concretiza em Cristo Jesus, tá? O reino estava em Cristo, tá? Tô montando algo sobre isso para você, em breve eu vou estar liberando para você, tá? Eu vou ver se eu subo também no link, fica atento nos comentários. Eu vou disponibilizar para você os slides, tá, que eu montei aqui, tem um mais completinho. Eu vou disponibilizar para você num Drive, eu vou subir no Drive e vou deixar o link do Drive na descrição desse vídeo. Depois você pode pegar, dar uma lida, tá? Isso aqui de brinde para você que está acompanhando essa manhã. Amém, queridos? Deus abençoe a tua vida. Até a próxima. Ajude compartilhando, deixe o seu like, se inscreva no nosso canal, para a honra e glória de Deus. E para a gente encerrar, fica com a nossa vinheta do